E se eu te dissesse que uma jovem antropóloga americana foi escolhida como noiva sagrada por uma tribo amazônica sem seu consentimento? O que você faria se descobrisse que teria que se casar com o líder de uma aldeia isolada para não ofender tradições milenares? Essa história vai te mostrar como o choque entre culturas pode transformar preconceitos em amor, e como a floresta amazônica guarda segredos que a ciência ocidental jamais compreenderia. Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O céu estava laranja quando Emily avistou pela primeira vez a aldeia. Seus olhos ardiam depois de quase 12 horas navegando pelos rios sinuosos da Amazônia. 26 anos, cabelos castanhos presos num coque desajeitado, a jovem antropóloga segurava com força seu caderno de anotações como se fosse um escudo contra o desconhecido. A umidade fazia suas roupas grudarem no corpo. Emily nunca tinha se sentido tão longe de Boston. Marcos, seu guia brasileiro, remava com a tranquilidade de quem conhecia cada curva daquele rio como as linhas da própria mão. Chegamos, doutora. Aldeia dos Uruás, último lugar do mundo onde ainda realizam o Festival da Lua Nova intacto. Emily tentou esconder o tremor nas mãos enquanto organizava seu equipamento. 6 meses de preparação, 2 anos de pesquisa bibliográfica e finalmente estava ali, prestes a documentar um dos rituais mais misteriosos e menos compreendidos da Amazônia. A recepção foi mais calorosa do que Emily esperava. Crianças corriam ao redor da canoa, apontando para seus equipamentos com curiosidade. Um grupo de mulheres pintadas com pigmentos vermelhos e pretos aproximou-se, oferecendo-lhe uma cuia com uma bebida de cor âmbar. O protocolo de campo dizia para aceitar oferendas como sinal de respeito. Emily bebeu um gole, sentindo o sabor amargo e adocicado descer pela garganta. Elas gostaram de você, Marcos traduziu o que uma das mulheres mais velhas comentou. Dizem que seus olhos são como água profunda. Isso é um bom sinal. Emily sorriu aliviada. Sua pesquisa de doutorado dependia dessas próximas 2 semanas. Fotografaria o festival, registraria cantos, entrevistaria anciãos, tudo para desvendar como uma tribo isolada conseguiu preservar rituais que outras aldeias vizinhas abandonaram décadas atrás. Naquela primeira noite, o cacique Kaori, um homem de aproximadamente 50 anos, recebeu-a na maloca principal. Ao lado dele, em silêncio, estava seu filho Tainá. Emily não conseguiu evitar notar o jovem guerreiro. Diferente dos outros homens da tribo, seus olhos não desviavam dos dela. Sustentavam seu olhar com uma intensidade que a fez corar. Meu filho fala um pouco da sua língua, explicou Kaori, em português truncado. Ele aprendeu com os missionários que passaram por aqui há muitos anos. Tainá inclinou levemente a cabeça. Bem-vinda à nossa aldeia. Os espíritos disseram que viria uma pessoa de longe para o festival. Estávamos esperando. Emily franziu o senho. Ninguém sabia de sua visita além da universidade e das autoridades brasileiras. Como poderiam estar esperando por ela? Anotou mentalmente para explorar essa coincidência mais tarde. Nos dias seguintes, Emily mergulhou na rotina da aldeia. Acordava antes do amanhecer, observava as mulheres preparando os alimentos, acompanhava os homens em curtas expedições de caça, sempre registrando cada detalhe. Tainá frequentemente se oferecia como tradutor, explicando símbolos e práticas que escapavam à sua compreensão. Por que você escolheu estudar nossa tribo? Perguntou Tainá enquanto caminhavam pela borda da floresta na tarde do 3º dia. Emily hesitou. Porque vocês são os únicos que ainda mantêm o ritual da escolha da noiva pelo espírito da floresta. É um fenômeno único. Tainá sorriu de um jeito enigmático que fez Emily sentir um arrepio na espinha. Você acredita nos espíritos da floresta, Emily?
Acredito que cada cultura tem sua forma de explicar o mundo, respondeu diplomaticamente. Não foi isso que perguntei. Os olhos negros de Tainá brilharam. Quando a lua nova chegar, você vai entender. À medida que o festival se aproximava, a aldeia fervilhava de atividade. Penas, pigmentos e fibras eram preparados para as vestimentas rituais. Emily notou que era observada com uma curiosidade diferente pelas mulheres mais velhas. Algumas tocavam seu cabelo, outras ofereciam-lhe colares e pinturas corporais. Uma delas, a mais idosa, segurou seu rosto entre mãos calejadas e murmurou algo que fez as outras suspirarem. O que ela disse? Perguntou a Marcos. O guia pareceu desconfortável. Ela disse que você tem a marca. Que marca? Não sei explicar direito. Algo sobre você ser marcada pela floresta. Na véspera do festival, Emily foi convidada a um ritual de purificação. As mulheres a levaram até um córrego cristalino, onde ervas foram maceradas na água. Emily precisou despir-se e entrar no córrego enquanto as mulheres cantavam em círculo. Uma antropóloga respeitaria o ritual, lembrou a si mesma, ignorando o constrangimento. Seu corpo foi pintado com padrões intrincados, linhas que desciam pelos braços, círculos ao redor do umbigo, pontos que cruzavam seu peito. Quando se olhou na superfície da água, mal se reconheceu. A anciã colocou um colar de sementes vermelhas em seu pescoço e falou longamente em seu idioma. Ela diz que você está pronta para receber o espírito da floresta, traduziu uma jovem que sabia algumas palavras em português. Emily agradeceu, imaginando que todas as mulheres da aldeia passavam por aquela preparação. Seu orientador adoraria estas anotações etnográficas. A noite do festival chegou com uma lua inteiramente negra. A aldeia estava decorada com tochas e flores silvestres. Um círculo de pedras fora montado no centro, onde uma fogueira crepitava. Todos os moradores da aldeia usavam suas melhores pinturas e adornos. O ar vibrava com a expectativa. Emily posicionou-se discretamente para filmar, mas foi gentilmente puxada por duas mulheres para um lugar específico no círculo, de frente para onde os anciãos se sentariam. Não queria parecer rude recusando o lugar de honra, então aceitou, ajustando sua câmera de mão. O ritual começou com os tambores. Homens mascarados dançavam ao redor da fogueira, representando animais da floresta. Tainá usava uma máscara de onça pintada. Seus movimentos eram graciosos e poderosos. Emily estava hipnotizada, tentando capturar cada detalhe. O cacique Kaori se levantou, erguendo os braços para o céu sem lua. Falou palavras solenes que ecoaram pela clareira. A aldeia inteira respondeu em uníssono. Emily sentiu um calafrio quando todos os olhares se voltaram para ela. O que está acontecendo? Sussurrou para Marcos, que parecia tão surpreso quanto ela. Antes que pudesse responder, a anciã que havia realizado sua purificação caminhou até o centro do círculo. Em suas mãos, trazia uma tigela de madeira com um líquido escuro. Falou em voz alta, apontando para Emily várias vezes. Marcos! O guia engoliu em seco. Ela está dizendo que o espírito da floresta fez sua escolha, que você foi marcada para ser a noiva sagrada deste festival. Emily quase deixou a câmera cair. O quê? Deve haver algum engano? Explique a eles que eu só estou aqui para documentar. Não posso interferir num ritual sagrado, Marcos sussurrou nervosamente. Além disso, é uma grande honra. As moças da tribo esperam anos por essa escolha. Antes que Emily pudesse protestar mais, 4 mulheres a cercaram, erguendo-a gentilmente pelos braços. A aldeia inteira aplaudiu. Foi levada até o centro do círculo, onde a anciã lhe ofereceu a tigela. O protocolo de pesquisa de campo nunca havia mencionado como agir ao ser acidentalmente selecionada para um casamento tribal. Emily olhou ao redor em pânico. Todos sorriam, expectantes.
Recusar seria uma ofensa imperdoável. Com as mãos trêmulas, aceitou a tigela e bebeu um gole do líquido amargo. A multidão explodiu em gritos de alegria. É só um ritual simbólico, certo? Sussurrou para Marcos quando as mulheres a conduziram de volta ao seu lugar. Uma representação, não um casamento real. O guia não respondeu, evitando seu olhar. O ritual prosseguiu. Os dançarinos formaram uma fila, cada um se aproximando de Emily para oferecer um presente. Penas, colares, cestos com frutas. Por último, veio Tainá, ainda usando a máscara de onça. Ele se ajoelhou diante dela e ofereceu uma pequena escultura de madeira, um jaguar entalhado com perfeição. Quando removeu a máscara, seus olhos encontraram os dela. Havia algo ali que Emily não conseguia decifrar. Determinação, talvez, mas também uma pergunta silenciosa. Ela aceitou o presente, confusa, sentindo que havia algo muito maior acontecendo do que conseguia compreender. Ao final da cerimônia, Emily foi levada para uma cabana separada, decorada com flores e ervas aromáticas. As mulheres a deixaram sozinha, rindo e cantando ao se afastarem. No centro da cabana havia uma esteira tecida com fibras coloridas. A porta de palha se abriu e Tainá entrou. Havia removido a maior parte de seus adornos, mas ainda trazia pinturas rituais no peito e rosto. "O que está acontecendo?" Emily perguntou, tentando manter a voz firme. "Eu não posso me casar com você. Não era isso que vim fazer aqui." Tainá sentou-se a uma distância respeitosa. "Não escolhemos o caminho dos espíritos, Emily. Eles escolhem por nós. Mas eu não acredito nos seus espíritos. Sou cientista, estou aqui para estudar sua cultura, não para participar dela deste modo. Entendo sua confusão. Mas saiba que este não é um acontecimento comum. Em gerações, o espírito da floresta nunca escolheu alguém de fora da tribo." Emily respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. "Olha, respeito profundamente suas crenças, mas preciso que entenda. Nas minhas tradições, o casamento é uma escolha pessoal. Não posso simplesmente me casar com alguém que mal conheço." Tainá assentiu lentamente. "Na minha cultura, ignorar o chamado dos espíritos traz grande desgraça, mas não quero que fique contra sua vontade." Ele se levantou. "Vou deixá-la descansar. Amanhã encontraremos uma solução que respeite ambas as tradições." Quando ficou sozinha, Emily desabou na esteira, tremendo. Seu orientador nunca a havia preparado para essa possibilidade. O que deveria fazer? Fugir na primeira oportunidade significaria arruinar sua pesquisa e possivelmente ofender a tribo a ponto de fecharem as portas para qualquer outro pesquisador no futuro. Fingir aceitar o casamento parecia antiético, e havia algo mais, uma pequena e perturbadora parte de si que sentiu uma estranha emoção quando Tainá a olhou daquela forma. Na manhã seguinte, Emily acordou com o som de vozes exaltadas. Ao sair da cabana, encontrou Marcos discutindo com o cacique Kaori e outros anciãos. "O que está acontecendo?" perguntou, aproximando-se. Marcos parecia pálido. "Eles acreditam que se você recusar o casamento, a floresta se vingará. Dizem que os sinais estão claros. Você tem a marca que apenas as escolhidas carregam." "Que marca?" "Uma configuração de pintas nas costas que forma a constelação que eles chamam de Olhos da Floresta. Eles viram quando você se banhou no ritual de purificação." Emily levou a mão às costas, instintivamente. Tinha 3 pintas entre as omoplatas, que sua mãe sempre disse parecerem um triângulo perfeito. Tainá aproximou-se, vestido formalmente com adornos de chefe. "Posso falar com Emily a sós?" pediu ao cacique, que assentiu relutantemente. Eles caminharam até a beira do rio, longe dos olhares curiosos da aldeia. Emily notou como a postura de Tainá mudava quando estavam sozinhos, menos rígida, mais vulnerável. "Não quero forçá-la a nada", ele disse finalmente, "mas preciso que entenda o que está em jogo.
Nossa tribo sofreu muito nas últimas gerações. Doenças trazidas pelos brancos, madeireiros invadindo nossas terras, jovens abandonando nossos costumes. O Festival da Lua Nova é nossa última grande tradição intacta. Entendo a importância cultural, mas não é apenas cultural, Tainá interrompeu. Para nós, é uma questão de sobrevivência. A última vez que uma noiva recusou o chamado dos espíritos, há 3 gerações, uma epidemia devastou a aldeia. Perdemos metade de nosso povo. Emily sentiu um peso no estômago. Coincidência ou não, a crença nessa conexão era real para eles. E se fingíssemos? Sugeriu. Poderíamos realizar a cerimônia e, quando eu terminar minha pesquisa, simplesmente iria embora. Tainá balançou a cabeça. Os espíritos saberiam. E quando descobrissem a falsidade, a punição seria pior. Ele hesitou antes de adicionar. Há outro caminho. O casamento é válido por um ciclo lunar completo. Após esse período, se ambas as partes desejarem, podem seguir caminhos separados sem ofender os espíritos. Emily piscou, surpresa. Isso é verdade? Ou está inventando para me convencer? Um sorriso breve iluminou o rosto de Tainá. É verdade. Pergunte a qualquer ancião. O propósito do ritual é honrar a escolha da floresta, não aprisionar almas. 1 mês. Emily calculou mentalmente. Já planejava ficar quase esse tempo para sua pesquisa. Se depois pudesse partir sem causar dano à tribo. E durante esse mês, o que seria esperado de mim? Aprender nossos costumes, participar da vida da aldeia. Quanto ao resto, Tainá desviou o olhar. Um leve rubor aparecendo sob a pele bronzeada. Não exigimos nada que você não queira dar livremente. Emily considerou suas opções. Se recusasse, poderia potencialmente causar um trauma cultural à tribo e arruinar sua pesquisa. Se aceitasse, teria acesso a rituais e conhecimentos que nenhum antropólogo jamais documentou. E, honestamente, havia algo em Tainá que a intrigava mais do que estava disposta a admitir. 1 mês, concordou finalmente. Mas preciso poder continuar minha pesquisa, fazer anotações, filmar. O rosto de Tainá se iluminou. Será a primeira esposa pesquisadora dos Uruás. Os anciãos ficarão fascinados com essa combinação. A cerimônia de casamento aconteceu 3 dias depois. Emily foi vestida com uma saia de fibras tingidas e um elaborado cocar de penas azuis e amarelas. Seu corpo foi novamente pintado, desta vez com símbolos que representavam fertilidade e proteção. As mulheres cantavam enquanto a preparavam, ensinando-lhe palavras em seu idioma para repetir durante o ritual. Para sua surpresa, Emily não se sentia uma impostora. Havia uma beleza genuína no ritual, uma reverência que transcendia seu ceticismo científico. Quando Tainá entrou, vestido com adornos cerimoniais completos, um murmúrio de admiração percorreu a assembleia. Emily sentiu seu coração acelerar, e não era apenas ansiedade pela performance que deveria executar. O cacique Kaori conduziu a cerimônia, que envolvia complexas trocas de presentes, danças e juramentos. Emily repetiu as palavras que havia aprendido, prometendo honrar a floresta e seus espíritos. Quando Tainá tomou suas mãos nas dele, sentiu um calor que subia pelos braços até o rosto. Com este laço, os espíritos unem o que estava separado. Kaori declarou, amarrando um cordão vermelho ao redor de seus pulsos. Que a floresta sempre encontre abrigo em seus corações unidos. A festa durou toda a noite. Emily foi apresentada formalmente a cada família da aldeia como a nova esposa do futuro cacique. Tentou memorizar cada nome, cada rosto, consciente de que estava vivendo algo que pouquíssimos estrangeiros jamais experimentaram. Como se sente, antropóloga? Perguntou Marcos, quando conseguiram um momento a sós. Ainda planejando escrever sobre isso academicamente, Emily olhou para o cordão vermelho em seu pulso. Não sei como vou explicar isso no meu relatório. Observação participante ganhou um novo significado.
Tenho que admitir, quando aceitei este trabalho de guia, não esperava levar uma pesquisadora ao altar. Emily riu, sentindo a tensão dos últimos dias se dissipar um pouco. Nem eu esperava ser escolhida por um espírito que nem acredito que exista. Tem certeza? Marcos olhou significativamente para onde Tainá conversava com os anciãos. As coincidências são muitas. As marcas nas suas costas, você chegar exatamente na lua nova. Coincidências existem, Marcos. É por isso que são coincidências. Mas mesmo enquanto dizia isso, Emily sentia uma dúvida se instalar. E se houvesse algo mais acontecendo? Algo que sua formação ocidental não lhe permitia compreender? Naquela noite, Emily foi levada para uma nova cabana, maior e mais elaborada que as outras. Tainá a acompanhou até a porta. Esta é nossa casa enquanto estiver entre nós, explicou. Mas não se preocupe, vou dormir na antessala até que decida se quer mais. Emily sentiu-se tocada por seu respeito. Obrigada, isso significa muito para mim. Tainá assentiu. Descanse. Amanhã começaremos sua nova pesquisa. Como esposa do futuro cacique, terá acesso a conhecimentos que normalmente são negados a estrangeiros. Nas semanas seguintes, Emily mergulhou em um mundo que poucos acadêmicos jamais viram. Como esposa de Tainá, as mulheres compartilhavam com ela segredos da medicina tradicional. Mostravam-lhe como preparar tintas sagradas, ensinavam-lhe cantos de cura. Os anciãos, antes reservados, agora contavam histórias da criação do mundo, explicavam a cosmologia complexa que guiava as decisões da tribo. Seu caderno de anotações se enchia rapidamente. À noite, à luz das lamparinas, Emily transcrevia suas observações, consciente de que estava documentando conhecimentos inestimáveis. Tainá frequentemente sentava-se com ela, explicando nuances que escapavam à sua compreensão. Por que sua tribo está compartilhando esses segredos comigo? Perguntou uma noite. Pensei que fossem conhecimentos protegidos. Tainá, que estava entalhando uma pequena figura de madeira, ergueu os olhos. Porque você não é mais uma estrangeira. É parte da tribo agora, temporariamente. Emily lembrou, sentindo uma pontada inesperada ao dizer isso. Tainá apenas sorriu, aquele sorriso enigmático que a deixava confusa. O tempo tem significados diferentes na floresta. Com o passar dos dias, Emily começou a notar mudanças em si mesma. Acordava com o sol sem precisar de despertador. Reconhecia plantas que antes pareciam todas iguais. Sentia o cheiro da chuva horas antes que as primeiras gotas caíssem. Seu corpo, antes desajeitado na floresta, agora se movia com mais segurança. E havia Tainá. Apesar de dormirem em cômodos separados, passavam cada vez mais tempo juntos. Ele a levava em caminhadas para mostrar lugares sagrados, ensinava-lhe a identificar rastros de animais, contava histórias de sua infância. Emily se pegava observando-o quando ele não estava olhando. A maneira como seus músculos se moviam quando caçava, como seus olhos se fechavam quando saboreava uma fruta, o som de sua risada quando ela cometia erros ao tentar falar seu idioma. Numa tarde, enquanto colhiam plantas medicinais, uma tempestade tropical os surpreendeu. Correram para se abrigar numa pequena caverna nas proximidades. Encharcados, riram da situação enquanto Tainá acendia uma pequena fogueira para se aquecerem. Você está tremendo, observou ele, tirando um colar que usava, uma corrente de fibras naturais com um cristal verde. Colocou-o ao redor do pescoço de Emily. Isto vai mantê-la aquecida. Pertenceu à minha mãe. Não posso aceitar algo tão pessoal, Emily protestou. Por que não? Você é minha esposa. A palavra pairou entre eles carregada de significados não explorados. Emily olhou para o cristal que agora repousava sobre sua clavícula. Tainá, o que acontecerá quando o mês terminar? Ele alimentou o fogo com pequenos gravetos, evitando seu olhar. Você voltará para seu mundo como planejou.
E você? O que acontecerá com você? Tainá hesitou. Outro festival será realizado no próximo ano. Outra noiva será escolhida. A ideia de Tainá com outra mulher provocou uma reação que Emily não estava preparada para sentir. Um ciúme agudo e inesperado. E se eu não quiser ir embora quando o mês acabar? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Tainá ergueu os olhos, surpreso. Por um momento, pareceu sem palavras. Então, lentamente, estendeu a mão até o rosto de Emily, tocando sua bochecha com delicadeza. Está dizendo isso por causa da pesquisa? Emily balançou a cabeça. Não, estou dizendo isso porque... Respirou fundo. Porque algo está acontecendo comigo. Algo que não consigo explicar cientificamente. Pela primeira vez desde que o conhecera, Emily viu vulnerabilidade completa no rosto de Tainá. O que está acontecendo com você? Em resposta, Emily inclinou-se para a frente e o beijou. Foi um beijo hesitante, experimental. Quando se afastou, viu surpresa e alegria nos olhos dele. Isso responde sua pergunta? Tainá sorriu. E desta vez não havia enigma em seu sorriso. Apenas felicidade pura. A floresta sabia o que fazia quando a escolheu. Quando retornaram à aldeia, horas depois, algo havia mudado entre eles. Naquela noite, Emily convidou Tainá para dormir ao seu lado. Não como amantes, mas como companheiros que começavam a explorar um território desconhecido para ambos. Nas noites seguintes, compartilharam histórias de suas vidas. Emily falou sobre Boston, sobre a universidade, sobre seus pais divorciados e sua infância dividida entre duas casas. Tainá contou como perdeu a mãe ainda criança, como foi treinado desde cedo para assumir a liderança da tribo, como lutou para manter as tradições vivas enquanto o mundo exterior ameaçava engoli-los. Sempre me senti dividida, confessou Emily uma noite, enquanto observavam as estrelas pela abertura no teto da cabana, entre o que queria ser e o que os outros esperavam de mim. E o que você quer ser? Emily refletiu. Sempre pensei que quisesse ser uma grande acadêmica, publicar artigos, dar palestras, ser respeitada. Mas aqui sinto que estou mais viva do que jamais estive. Como se antes estivesse apenas estudando a vida e agora estivesse realmente vivendo-a. Tainá entrelaçou seus dedos nos dela. A floresta tem esse efeito nas pessoas. Ela nos desperta. À medida que o final do mês se aproximava, Emily sentia crescente ansiedade. Sua pesquisa estava quase completa. Tinha material suficiente para 3 teses de doutorado. Mas a ideia de deixar a aldeia, de deixar Tainá, causava-lhe dor física. Uma semana antes da data marcada para sua partida, Emily acordou no meio da noite com um pensamento perturbador. E se tudo, seus sentimentos, sua conexão com Tainá, sua adaptação à vida na aldeia, fosse apenas resultado de alguma substância nas bebidas rituais? E se estivesse sob influência de algo que alterava sua percepção? Silenciosamente, saiu da cabana e procurou Marcos, que dormia num alojamento próximo. Preciso que você envie algumas amostras para análise, sussurrou, entregando-lhe pequenos frascos com restos das bebidas cerimoniais. Quero saber se contém alucinógenos ou algo que possa afetar meu julgamento. Marcos pareceu hesitante. Tem certeza? Isso pode ser visto como uma grande desconfiança. Apenas faça isso, por favor. Preciso saber se o que estou sentindo é real. Na manhã seguinte, Tainá notou sua inquietação. Algo a perturba? Emily não conseguiu mentir. Estou confusa, Tainá. Tudo aconteceu tão rápido. Como posso saber se o que sinto é verdadeiro ou apenas resultado do ambiente, das circunstâncias incomuns? Em vez de ficar ofendido, Tainá assentiu compreensivamente. É justo questionar. Se quiser partir antes para ter tempo de refletir longe daqui, entenderei. Sua compreensão só fez Emily sentir-se pior. Não quero partir, esse é o problema. Mas tenho medo de estar abandonando tudo que construí por causa de um encantamento passageiro. Emily,
Tainá segurou suas mãos. Não há magia ou poção que possa forçar o coração a sentir o que não existe. Os rituais, as bebidas, eles apenas abrem caminhos que já existem dentro de nós. 3 dias depois, Marcos retornou de uma viagem ao posto avançado mais próximo, onde havia um rádio. Trouxe um recado dos pesquisadores da universidade. As amostras não continham nada além de ervas comuns, frutas fermentadas e minerais naturais. Nenhuma substância alucinógena ou que alterasse significativamente a consciência. A notícia trouxe tanto alívio quanto nova ansiedade para Emily. Se não havia explicação química para seus sentimentos, então eram genuínos. E isso significava tomar uma decisão muito mais difícil. Na véspera do dia marcado para sua partida, a aldeia realizou uma pequena celebração. Não era um ritual formal, apenas uma reunião para compartilhar comida e música. Emily notou como já se sentia parte daquele lugar. Conhecia cada rosto, entendia as piadas, apreciava os sabores que antes achava estranhos. Kaori, o cacique, sentou-se ao seu lado. "Você trouxe alegria ao meu filho", disse em seu português simples. Há muito tempo não o via sorrir assim. "Ele também me trouxe alegria", admitiu Emily. "O que seu coração diz agora, filha?" Emily sentiu lágrimas se formando. "Diz 2 coisas diferentes. Uma parte quer ficar. Outra tem medo de abandonar tudo que conhece." Kaori assentiu sabiamente. "Quando eu era jovem, um pajé me ensinou. Se 2 caminhos parecem igualmente fortes, escolha aquele que mais assusta. O medo muitas vezes guarda a porta das maiores dádivas." Naquela noite, Emily não conseguiu dormir. Saiu da cabana e caminhou até a beira do rio, onde havia chegado 1 mês atrás. Uma pessoa completamente diferente. Tainá a encontrou lá, como se soubesse onde procurar. "Já decidiu?" perguntou, sentando-se ao seu lado na areia. "Não posso simplesmente abandonar minha vida, Tainá. Tenho responsabilidades, família, uma carreira pela qual trabalhei tanto." Ele permaneceu em silêncio por um momento. E se não precisasse escolher entre 2 mundos? E se pudesse ter ambos? Emily olhou para ele confusa. "Como assim?" "Nossa tribo precisa de aliados no mundo exterior. Pessoas que entendam nossa cultura e possam defender nossos direitos. Você poderia terminar seu estudo, publicar seu trabalho e retornar. Não como pesquisadora, mas como parte da tribo, uma ponte entre mundos." A possibilidade nunca havia ocorrido a Emily. "Você esperaria por mim?" Tainá sorriu. "O tempo tem significados diferentes na floresta, lembra?" Na manhã seguinte, quando o barco chegou para buscar Emily e Marcos, toda a aldeia estava reunida para se despedir. Emily usava o colar de cristal de Tainá e roupas tradicionais da tribo por baixo de sua camisa ocidental, um símbolo da dualidade que agora carregava. "Não é um adeus", disse a Tainá segurando seu rosto entre as mãos. "É um até logo." "Estarei aqui quando retornar", ele prometeu. "E se decidir não voltar, entenderei também. A escolha sempre será sua." Emily o beijou, sem se importar com os olhares da aldeia. "Guarde isto para mim", sussurrou, entregando-lhe seu relógio de pulso, "para lembrar que voltarei antes que perceba." Enquanto o barco se afastava, Emily sentiu uma estranha paz. Sua pesquisa havia se transformado em algo muito maior do que jamais imaginara. Viera à Amazônia buscando conhecimento sobre uma cultura desconhecida e acabara descobrindo uma parte de si mesma que não sabia que existia. 6 meses depois, uma figura familiar desembarcou na aldeia dos Uruás. Emily trazia consigo uma mala pequena, uma cópia impressa de sua tese de doutorado, dedicada a Tainá e ao povo Uruá, e uma decisão tomada após longa reflexão. Quando Tainá correu para recebê-la, seu sorriso iluminou a floresta inteira. Emily jogou-se em seus braços, finalmente em casa. O espírito da floresta sabia o que fazia. Sussurrou em seu ouvido, em perfeito Uruá:
Ele escolheu bem sua noiva.